Olá, Tufitufes! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora em CB, eu vou tratar de um BL, comentar. Eu vou levar esse vídeo como uma primeira impressão sobre a história, até porque em si eu não vi tantos episódios até então. Já saiu alguns episódios, falta eu assistir 3 até então. Mas aqui agora, gata, esse é um vídeo de primeiras impressões sobre o BL tailandês Knockout. Eu acho que é assim que se fala a pronúncia da história. Hoje aqui agora eu vou comentar sobre o que eu achei até então, algumas coisas que não me apeteceram algumas vezes em si, algumas vezes na história, mas comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou da história até aqui também, da minha visão, da minha percepção também. É mais um vídeo de primeiras impressões, não é uma coisa definitiva da história, o que eu acho até então também, mas vai vir esse vídeo com o passar do tempo também. Então, comente aqui embaixo, se inscreva muito aqui e também meta o dedo no like e compartilhe o vídeo para todo mundo que possa gostar desse vídeo, dessa pessoa em si, comentando BLs aqui no próprio YouTube. Ok? Bom, Knockout se trata da história de um jovem rapaz que perdeu seu pai e acaba descobrindo que tem dívidas de si para uma pessoa muito ali perigosa, sabe? Sabe, tipo um agiota? É basicamente um agiota da Tailândia. O pai dele estava enfornado de dívidas, acabou falecendo, e o filho, né, o seu filho vai ter que assumir as dívidas e pagar as dívidas para com o pai que deixou, né, pós o falecimento. Então aqui agora ele vai em busca de, né, pagar essa dívida e ele acaba descobrindo que ele pode ganhar alguns money, né, no babado de Muay Thai. Então ele entra nesse mundo do Muay Thai, acaba fazendo algumas negociações em si e também a cada luta que o jovem vai ganhar lá também, ele vai ganhar uma porcentagem, vai pagar sua dívida, mas ele acaba quitando a dívida de fato em si. É uma sinopse sem spoiler? É basicamente a sinopse sem spoiler. Aí ele vai se envolver num romance onde ele vai conhecer um jovem que luta Muay Thai e aí viver e atravessar amores, né, muitos raivosos e muitos yau, sabe, nesse mundo do Muay Thai em si, de fato em si. E traçar grandes amores e descobrir outras coisas, né, sobre esse mundo, né, do Muay Thai. Então, de fato, é sobre isso, né? É uma visão sem spoiler? Porque isso tava na sinopse, basicamente. Então, assim, no mais, gata, agora o vídeo aqui agora é com spoiler e eu vou tacar pedradas, talvez, não você tanto assim também, mas sobre o que eu achei da história. Então, se prepara, vem comigo, segura minha mão, porque vai ser babado. Bom, a gente conhece o Ken, né? Acho que esse é o nome dele, a pronúncia, o Ken, né? E ele é o cujo, onde o pai faleceu e deixou dívidas para com seu nome. Assim, a atuação do compadre, ela não apetece muito também não. Assim, de começo, ele sofrendo, né, teve lá que conversar com a agiota e tal, e afins, não é muito apetecente, mas vamos, né, partir pro que interessa logo de fato, assim, né, porque eu sei que há muitas enrolações também da história. Assim, de fato, a relação dele com o Thur, acho que é assim, é o moço lá que luta, né, o lutador, vou chamar de lutador. Bom, ele acaba, né, assim, ele coloca o lutador numa zona muito, né, assim, aonde ele não quer lutar e tá usando também o lutador para pagar a sua dívida, de fato, com a moça lá que é a agiota. Então, assim, o lutador não se sente muito bem-vindo, não gosta muito, de fato, de si, de ser, né, passar pela sua própria opinião, de falar que ele não quer lutar com a pessoa que ele era próximo no passado, que era amigo dele, de ser rivais e lutar em busca de dinheiro para que o cara quite a dívida dele. Tipo, mano, quem tu pensa que tu é? Sabe, tu chegou aqui agora, tu já tá sentando na janela e já quer que eu lute pra ti contra a minha vontade, pra você ganhar um dinheiro. Aí ele acaba aceitando, porque tem um contrato e ele acaba achando um mocinho bonitinho e ajudando também. Mas assim, gente, de começo eu achei isso uma pataquada. Como? Você não sabendo de nada, você vai lá e coloca o moço numa situação que você mal conhece pra ganhar dinheiro pra quitar sua dívida. O que ele tem a ver com isso? O que bolufas ele tem a ver com isso? Mas ok. Aceitou conveniência de roteiro. Olha, eu tinha quebrado tudo. Como assim? Tu vem de lá da pataquada, da onde você veio, né? Ok, tá. Teve isso lá, eles foram presos e tal, os afins, acabaram tendo uma relação muito de amorzinho lá. Viraram amigos, basicamente. Aí tem todo esse babado, né? Onde ele não quer lutar e nananana. Assim, você vê que pra mim isso não foi muito bem desenvolvida e tal. Não sinto algumas coisas que deveria sentir pela atuação dos atores. Eu gosto da atuação do moço que é lutador, ele passa uma certa veracidade, mas o moço que é o Ken, ó,
Um beijo. Eu acho que talvez seja o primeiro trabalho do ator. Mas assim, de primeira instância, ele não está bem. Ele não tá entregando né, o babado, né, que era pra ser sofrido e tal, nananã, perdi meu pai, não, tô com dívida e tal, e afins, não senti. Mas aí ele é acolhido pelo moço da academia, né, tá ali agora trabalhando na academia, ajudando em umas coisas burocráticas e tal, e afins, e nananana. Aí até então, pra mim, a história tava de boa, tava tudo bem, tava tudo tranquila. Mas de fato vai surgindo aquele amorzinho, aquele cuticute, aquela coisa, né, aquelas coisas gostosas que a gente gosta de fato em si. A gente entende também que o lutador ele tem uma questão para com o seu amigo que ele vai lutar, ex-amigo, mas a gente entende também que ele teve uma certa, né, uma certa relação aí muito gostosa, né, e tal, eu fiz com o moço que ele vai lutar. Uma pessoa que ele tinha jurado que ele jamais iria lutar, né, contra, nunca, não queria ter essa briga assim, de fato, no ringue, porque de fato ambos são bons, mas assim, o lutador, né, para conosco da história, a gente sabe que ele é babadeiro. Por mais que não pareça, ele é babadeiro, né, ele é babadeiro, ele entrega, ele luta, ele é um bom lutador de fato de Muay Thai. Aí tá, a gente sabe que ele não queria, né, brigar com o mocinho, né, ia pra porrada com o moço lá. Ok, entendemos, segue um, né, segue a meada. Mas aí a gente sabe que eles tiveram algumas trelelês e tal, e afins, né, porque eles dormiam no mesmo quarto, mas assim, não por conta disso, porque fica muito nítido de fato assim, que eles tiveram alguma coisa. Né, fica nítido, fica observável, bem nítido na nossa cara. E aí, parece que ele não aprendeu com algumas coisas que ele acabou vivendo, né? Porque, tipo assim, a mesma coisa que ele tava tendo na relação no passado com o lutador lá, ele tá tendo para com quem aqui agora. Então, assim, é o mesmo cenário. Ele dividiu um quarto, eram da mesma academia, e o mocinho acabou surgindo de um dia do nada e tal, e afins. Assim, eu acho que não foi bem estruturado no início essa relação. Eu acho. Mas ok, é um achismo meu, né? Tá, ok. Mas de fato, essa relação de amorzinho dos dois é muito fofa, é muito legal. A gente vai entendendo, né, o que também vai se desenvolvendo, né, vai também criando camadas ali no próprio negócio de Muay Thai. E a gente sabe também, né, mas de começo eu não tinha gostado tanto, isso também não, parecia muito abrupto, tipo, ai, só vai, sabe? Aí, ok. Eu estou assistindo esse BL porque tem um guide, né? O guide sim, o nosso amado guide. O guide é muito fofo. Aqui agora ele está nesse BL, né? E aqui ele vive um personagem que é um lutador da academia, aonde ele tem uma irmã também que está com câncer. Só que a irmã dele está, né, está estável, só que o tratamento dela, não, parece que é pulmão, coração, alguma coisa do tipo. Aí tem que arrecadar dinheiro, né, pra, né, fazer, né, o babado ali, né, da irmã dele ficar melhor e tal, de bem de saúde. Aí, né, ele faz outros furos por fora, ele acaba sendo massagista e também fazia algumas coisas por trás também, né, talvez um PG. Talvez seja assim que se possa falar, né? Porque ele faz algumas coisas com os clientes. A gente sabe também que o moço lá da academia, onde ele também, né? O moço da academia, que fez o babado lá de. Qual foi o babado que ele fez de Playboy, né? Ou de Playboy The Series, ele está aqui nessa história e ele está atuando com o Guide, par romântico dele até então, o que parece ser. Aí, né, a gente sabe que eles têm uma troca, não é muito assim desenvolvida no começo, mas a gente sabe que pode, né, acontecer algumas coisas gostosas com eles. O que acaba acontecendo também naquele dia onde ele vai fazer a massagem, né? Então ele pergunta, ai, você pagou o extra? Paguei sim, totalmente, você ainda está perguntando. Então, assim, é. O Guide é que ele entrega, o Guide de fato ele é um bom ator, ele é muito fofo, ele entrega muitas camadas aqui talvez pra esse personagem, não muitas também, né? Mas assim, ele entrega o que é no mínimo dele, né? O mínimo dele aqui já é muito bom, né? Aí ele entrega e tal, faz a atuação dele muito bacana. Eu gostei muito de ver ele aqui agora nessa situação, de viver esse personagem assim, de fato, de ter uma irmã que precisa da ajuda dele de fato em si. Não é citada a mãe deles ainda, mas a irmã dele está presente aqui agora. A irmã dele de fato consegue uma melhora, né, no seu estado, consegue alguém para pagar ou um transplante, parece de fato em si. Ele fica muito feliz, muito contente, mas você sabe que essa relação dos dois também aqui agora eu quero saber, porque fica só na nuances e tal e afins, mas a gente não tem uma aproximação muito dita dos dois em si. A gente sabe, né, que o moço da academia na qual ele flerta aqui agora falou que vai cuidar dele, que vai ser uma boa pessoa pra ele também de fato em si, o que é legal, é interessante, quero saber mais sobre essa história de fato. Até então não sei, no momento que eu gravei esse vídeo aqui agora, não sei como é que está o casal, mas vou assistir, vou comentar de novo também no outro vídeo futuramente, né? Então aqui agora é basicamente o que eu posso contar da história do Guide. Tá muito fofo, tá muito lindo, a atuação dele tá muito boa. Gostei.
E assim, estou ansiosa, sabe? Mas aí, de fato, vamos comentar, né, sobre a laranja do bolo, que agora, de fato, sim, né? A laranja, gata, a laranja do bolo. O Ken e o lutador. De fato, né, o Ken acabou quitando sua dívida, todo sussa. Agora, né, ele vai se deleitar, né, se usufruir desse mundo de academia e tal, e afins. A vida dele agora mudou, né, o pai dele faleceu, deixou dívida, pagou. Agora ele vai entrar no mundo do Muay Thai, né, e fazer coisas muito legais, né, com esse mundo, esse universo, né. O lutador tá próximo dele, tá tendo essa relação de amozinho com eles aqui agora também, de fato, inicial. A academia, de fato, em si não tem conhecimento que tá acontecendo uma relação mais, talvez, íntima entre os dois. A gente sabe também que o lutador tem esse lado inacabado, né, com o moço que era seu amigo, né, de Muay Thai, que lutavam, que não queriam, né, rivalizar muito bem isso. O lutador acabou perdendo a luta que ele teve como revanche também com o cara, mas também isso tá sendo muito... vai ser desenvolvido na história. Até então, mas aqui agora sobre o Ken e o lutador, tá nesse estágio em si, a gente sabe, é um flerte, é uma troca, é uma noite dormindo junto, é um meiguinho, é um abraço, é um beijinho. Teve um beijo muito bonito também entre os dois. Eu acho que a química dos atores também é muito boa. Eu acho legal, flui de fato em si, apesar que talvez algumas cenas em si talvez pudessem ser muito melhores trabalhadas, mas assim, a gente ganha e perde também em alguns quesitos também como um todo. Mas até então a química dos dois é muito boa. A atuação do Ken me deixou um pouco estranha também no início, por não confiar na sua veracidade também enquanto atuação, mas eu acho que ele tá melhorando com os episódios também, se de fato pode ser o primeiro trabalho de estreia do ator também, então assim, né, tá tudo bem, tá tudo certo, mas também como todo em si, de fato em si, a história perante até aqui é muito envolvente, é muito gostosinha. De fato, Nocaute era uma história que eu já tinha ouvido falar lá no passado, que tinha lançado, né, um episódio piloto e tal, e afins, pra conhecer a história mais a fundo. A fundo não, né? De prévia em si, mas até então pra mim me apetece, tá me pegando e tal, de fato, em algumas camadas. Gosto de alguns personagens, alguns outros não também. Porém, de fato, como um todo, é uma história que me apetece muito ainda continuar assistindo de fato. Me deixa bem instigada nesse mundo do Muay Thai e também porque tem outras coisas muito importantes pra acontecer na história também que eu ainda não vi. Então, assim, quando eu assistir esses episódios faltantes pra mim, eu volto aqui e comento mais a minha visão mais detalhada, talvez, da história no futuro. Ok, então no mais aqui agora, comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou da minha opinião de primeiras impressões de fato como todo. Tem muita coisa na história ainda pra ser assistida por mim. Então no mais, compartilhe o vídeo, meta o dedo no like porque isso é muito importante. E no futuro eu volto aqui com outro vídeo de Nocaute para comentar sobre o que eu achei do Ken, o lutador e o Guide também. E o bofio do Guide na história. E, né, atuações no geral, né, o BL no geral. No mais é isso, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa humilde próxima. Tchau, tchau!